Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Costa, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 28, que tem como objeto de conhecimento identificação e descrição do espaço amostral de eventos aleatórios e cálculos de probabilidade. Detalhamento, princípio fundamental da contagem. Então, pessoal, anotem tudo na nossa aula para não perder nenhum detalhe. E sem mais demora, vamos começar nossa aula. E nessa aula, nós vamos aprender sobre permutação. Vamos aí entender o que é uma permutação e vamos, claro, aprender aí alguns tipos de permutação, ok? Então, começando, permutação é o ato de substituir uma coisa por outra ou trocar os elementos entre si a fim de se obter uma nova ordem. Então, permutar nada mais é do que a gente fazer algumas trocas, tá bom? A fim de obter uma nova ordem, ok? As permutações que iremos conhecer serão as permutações simples, a permutação com repetição e a permutação circular, apresentando suas aplicações e importâncias, assim também como suas estratégias em resoluções de problemas. Então, vamos aprender principalmente a diferença. Quando é que a gente usa uma permutação simples? Quando é que a gente usa uma permutação com repetição ou uma permutação com elementos repetidos? E quando é que a gente usa uma permutação circular? Ok? Permutação simples, quando nós temos todos os elementos distintos, ou seja, diferentes, tá bom? Então, nós queremos ali obter uma nova ordem e os nossos elementos são todos diferentes, tá? Então, a gente vai poder ali fazer a troca de um elemento com o outro e a gente vai obter uma nova ordem. Elementos, né, permutação com elementos repetidos é quando nós temos elementos repetidos, exatamente como o próprio título diz. Quando são diferentes, usamos a permutação simples. Quando nós temos elementos repetidos, nós utilizamos a permutação com repetição. E quando nós temos ali elementos distintos, porém eles estão, né, em círculo ou, né, dispostos em uma roda. E aí nós aplicamos a nossa permutação circular. Entendido? Então, vamos começar aí pela nossa permutação simples. Vamos aprender aí como é que a gente faz ali o cálculo da permutação simples. O conceito de permutação simples parte do problema onde verificaremos de quantos modos podemos ordenar em fila em elementos distintos, ou seja, vamos ordenar em elementos em n posições de uma fila, né? Então, imagine que a gente está em uma fila de supermercado ou em uma fila do banco. Tá bom? Então, nós temos ali, né, várias pessoas ali na fila. Vamos dizer assim que a gente tem a pessoa número 1, a pessoa número 2, a pessoa número 3, a pessoa número 4 e a pessoa número 5. Tá? Então, o que vai ser a nossa permutação simples? É a gente verificar de quantos modos a gente pode organizar essas pessoas. Eu posso dizer que a pessoa número 2 ela foi para frente, né? Então, isso aqui já se torna uma nova ordem. Por quê? Porque eu troquei dois elementos. Então, exatamente isso é a nossa permutação simples. E aí, a nossa fórmula, tá? Que é o quê? N fatorial, onde o N vai ser exatamente um número de elementos que eu vou ter ali para fazer a minha permutação, né? A minha mistura ali, né? Saber ali, trocando apenas um elemento, eu vou conseguir, né, ter uma nova ordem, tá bom? Então, né, para a gente continuar aqui explicando sobre a nossa permutação simples, claro, vou chamar, né, os meus coleguinhas. Vamos lá. Temos aqui, ó, a nossa fila. Ok? Observe que a gente tem a criança número 1, a criança número 2, número 3, número 4 e número 5. A partir do momento que eu troco uma criança de lugar, certo? Eu estou obtendo uma nova ordem. Então, normalmente na permutação, a pergunta é, quantas ordens diferentes eu consigo organizar, por exemplo, essas 5 crianças?
Entenderam como é que funciona? E entenderam a lógica da nossa permutação simples? É exatamente isso. Mas ainda tem mais uma explicação para que você entenda ainda melhor como é que funciona a nossa permutação simples. Vamos lá! Permutação simples. Utilizamos a permutação simples quando possuímos todos os elementos diferentes. Então, observe que as fichas aqui, cada uma possui uma cor diferente. E o que é permutação? Permutação é exatamente você fazer a troca para obter uma combinação diferente, ok? Então, quando possuímos todas as fichas aqui no caso, ou todos os elementos diferentes, utilizamos a nossa permutação simples. Então, a gente pode trocar os elementos e a gente vai possuir uma nova combinação. Já que todos os elementos são diferentes, a gente pode apenas substituir ou trocar dois elementos e conseguimos outra combinação. Entenderam, pessoal, como é que funciona a nossa permutação simples? Então, imagine aí, nós temos aqui a ordem das nossas crianças. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Se eu trocar a criança 1 pela criança 2, nós já vamos ter a ordem 2, 1, 3, 4, 5. Então, já temos uma ordem diferente. Então, a gente vai aplicar aí a nossa fórmula da permutação simples, que é n fatorial. Como é que funciona o n fatorial? N vai ser exatamente meu número de elementos. Quantas crianças eu tenho? 5. Cada criança é um elemento. Então, no lugar do n, eu vou botar meu número de elementos. Tá bom? Então, será 5 fatorial. Professor, como é que resolve fatorial, professor? Eu não lembro mais disso. Pessoal, o fatorial significa que você vai multiplicar a partir daquele número por todos os seus antecessores até o 1. Então, por exemplo, 5 fatorial, como é que funciona? É 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Entendido? Que o nosso resultado vai dar 120. Então, significa que eu tenho 120 maneiras de organizar exatamente esses nossos 5 coleguinhas aqui de formas diferentes dessa fila. Entendido? Mas vamos ainda aprender mais ainda com um exemplo. Vamos lá. De quantas maneiras diferentes 4 amigos podem sentar-se em um banco para tirar uma foto? Olha aí. Então, de quantas maneiras diferentes 4 amigos podem sentar-se em um banco para tirar uma foto? Lembra o que eu falei? Que basta a gente saber quantos elementos nós temos. A partir do momento que a gente já sabe que são 4 amigos, então a gente já sabe que são 4 pessoas diferentes. Então, já sabemos que os nossos elementos são diferentes. Então, logicamente, aqui a gente vai aplicar a nossa permutação simples, que tem como fórmula, permutação vai ser igual a n fatorial. Tá bom? E quem vai ser n aqui no nosso exemplo? Nosso n vai ser o meu número de elementos, que aqui na nossa questão é 4. Então, eu vou aplicar aqui a minha fórmula. E aqui está a nossa solução, já que a gente sabe que são 4 amigos e que os 4 amigos irão aparecer na foto, então a única coisa que mudará será a posição ou a ordem em que eles estão sentados. Então, temos uma permutação de 4 elementos. Vamos utilizar a fórmula da permutação simples. Permutação vai ser igual a n fatorial, onde meu n é 4, ok? Então, 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, fazendo aqui a nossa multiplicação, nosso resultado é 24. Então, há 24 maneiras diferentes da gente tirar esta foto, sabendo que são 4 amigos, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa permutação simples, quando nós temos todos os elementos diferentes. Agora, nós vamos ter a nossa permutação
com repetição. Então, aqui estou eu na nossa biblioteca, lembrando que, né, numa biblioteca nós temos vários livros iguais, certo? Então, já que temos vários livros iguais, vamos falar da nossa permutação com repetição. Imaginem aí que a gente tem numa prateleira, né, e vamos organizar os livros naquela prateleira. Porém, nessa prateleira, possui alguns livros que são iguais, tá bom? Então, se nós mudarmos apenas a ordem desses livros iguais, né, um pelo outro, imagina que esse livro igual, um está na primeira posição e o outro está na terceira posição. Mas o da primeira posição eu botei para a terceira posição e o da terceira posição eu botei para a primeira posição. Lembrando que eles são livros iguais. Eu vou estar alterando a ordem? Logicamente que não. Tá bom? Por quê? Porque eu troquei exatamente dois elementos que são iguais. Se eu trocar a posição de um pelo outro, não vai mudar em nada. Então é exatamente aí que a gente vai utilizar a nossa permutação com repetição, tirando exatamente essas trocas onde o elemento igual vai trocar com o outro elemento igual e a ordem não irá mudar. Usamos a permutação simples quando os elementos dos conjuntos são distintos ou diferentes. Quando há elementos iguais, fazemos a permutação de uma forma diferente, pois os elementos iguais podem permutar entre si sem alterar. Como nós vamos ver agora nesse exemplo, olha aí. Para um melhor entendimento, observe a palavra casa. E se permutarmos os dois A, ou seja, o segundo A com o quarto A, eu vou trocar apenas as letras A de posição. Então, eu pego a segunda e boto na quarta posição, e eu pego a quarta e boto na segunda posição. Eu vou estar alterando o nome? Não, vai continuar sendo a palavra casa. Entendido? Que não vai alterar quando a gente faz essa permutação com os elementos iguais. Então, o fato de os elementos repetidos não alterar a palavra não conta na permutação. Logo, devemos subtrair os casos em que isso acontece. Então, temos uma fórmula diferente para a nossa permutação com repetição, onde a nossa permutação com repetição vai ser n fatorial em cima, igualmente como na permutação simples, porém, embaixo eu vou colocar a nossa quantidade de elementos que nós temos repetidos. Então, se nós temos 2 elementos repetidos, vai ser dividido por 2 fatorial. Tá bom? Se são 3 elementos repetidos, nós vamos dividir por 3 fatorial. E assim por diante. Tudo bem? Para você entender melhor, vamos a mais um vídeo de explicação. Permutação com repetição ou permutação com elementos repetidos. Utilizamos quando possuímos elementos iguais, então diferente da permutação simples, onde todos os seus elementos ou todos os objetos, aqui no caso as fichas, são diferentes. Na permutação com repetição vai haver elementos iguais. Então, se eu trocar os elementos que são iguais, eu não possuo uma nova ordem, eu continuo com a mesma ordem. Lilás, vermelho, rosa, vermelho, preta e marrom. Se eu fizer a troca dos iguais, eu continuo com a mesma ordem. Observe que não alterou. Então, quando a gente tem elementos repetidos, nós utilizamos a permutação com repetição. Entendido, pessoal, como é que funciona? E entendido quando é que a gente aplica a nossa permutação com repetição? Claro que a gente vai ter o nosso exemplo para entender melhor ainda como é que funciona. Vamos lá. Aí o nosso exemplo, uma moeda é lançada 4 vezes. De quantas maneiras se pode ocorrer 2 caras e 2 coroas, tá bom? E agora? Agora você observa que nós vamos ter elementos iguais. Por que que eu sei que nós vamos ter elementos iguais? Porque nós vamos ter 2 caras e 2 coroas aqui na nossa moeda, tá bom? Então, 2 resultados vão sair iguais, que são exatamente 2 caras. E mais 2 resultados também vão sair iguais, que são 2 coroas. Então, por haver elementos iguais, nós vamos utilizar a permutação com repetição. Tá bom? E aí, como é que a gente vai resolver? Olha, observe. Temos que a moeda é lançada
4 vezes. Então, nós vamos fazer 4 lançamentos. Logo, eu possuo 4 resultados, um para cada lançamento. Isso é lógico, né? Desses resultados, eu preciso ter 2 caras e 2 coroas, tá bom? Então, vamos ver aqui que a gente tem uma possibilidade. Qual é? Vamos considerar que o cara, a gente vai simbolizar ele aqui com o C e coroa com o K para deixar diferente. Então, um dos elementos, melhor, uma das ordens que a gente pode ter é exatamente esta aqui, ó. A gente pode obter, né, uma cara no primeiro lançamento, uma cara no segundo lançamento, uma coroa no terceiro lançamento e uma coroa no quarto lançamento. Tá bom? Ah, mas professor, a gente pode também ter outra ordem. Claro, nós temos várias outras ordens. A gente pode ter cara no primeiro lançamento, coroa no segundo lançamento, cara no terceiro lançamento, coroa no quarto lançamento. Já é uma ordem diferente, tá bom? Porém, por que que entra na permutação com repetição? Se eu trocar a ordem apenas desses 2 elementos, por exemplo, aqui, que são as 2 coroas, né? Os 2 resultados coroas, observe que eu não vou ter uma ordem diferente. Vai continuar sendo cara, coroa, cara, coroa. A mesma coisa serve se eu trocar a ordem das 2 caras. Eu também vou continuar tendo cara, coroa, cara, coroa. Entenderam, pessoal? Então, a permutação com elementos repetidos, ela serve exatamente para a gente calcular essa mudança que não altera a ordem, tá bom? Exatamente por serem elementos iguais. Continuando aqui a nossa solução, para todas as possibilidades, eu sempre vou ter 2 caras e 2 coroas, tá bom? Pois é o que me interessa para a solução, é o que a questão está pedindo. Então, sempre terei a mesma repetição de 2 caras e de 2 coroas. Tá? Então, independente do resultado, eu sempre vou ter 2C e 2K. Tá bom? Então, como é que a gente aplica a nossa fórmula? Observe bem para cá. Aqui, permutação com elementos repetidos ou permutação com repetição. Embaixo será a minha quantidade de elementos. São 4. Por quê? Porque são 4 lançamentos. Tá? E em cima é a minha quantidade de elementos repetidos. Então, observe que eu tenho 2C e 2K. Tá bom? Então, quantos elementos eu vou ter repetido? Ó? 2C e 2K. Ó, eu tenho 2 e 2. Tá bom? Então, se eu tenho 2 e 2, eu tenho 2C e 2K repetidos. Eles eu vou colocar em cima. Tá bom? Então, embaixo, meu número de elementos e em cima, minha quantidade de elementos repetidos. Ah, professor, e se não fosse, se fosse só 3 lançamentos e tivesse que ter 2 caras e uma coroa, então eu só ia ter 2 elementos repetidos. Tá bom? Então, este númerozinho, que é o meu número de elementos, ele vem aqui para cima, fatorial. Por quê? Porque a minha fórmula, ela é n fatorial, tá? Então, esse aqui, ele vai ser o meu n fatorial. E embaixo, tá? E embaixo vai ser a minha quantidade de elementos repetidos, também fatorial. Então, se aqui é 2 e 2, aqui eu vou colocar 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial também. Tá ok? Aqui é exatamente os meus elementos repetidos, que eu posso chamar de A e B. Tá bom? Que é exatamente como a gente simboliza na nossa fórmula. Tá ok? Então, se tivesse mais elementos repetidos, eu colocaria mais aqui, se multiplicando. Se tivesse mais 3, ia ser mais vezes 3 fatorial. E assim por diante, tá bom?
Mas como aqui na nossa questão só são, né, 2c e 2k, então eu tenho 2 fatorial vezes 2 fatorial. E como eu falei para vocês, como é que a gente resolve fatorial? Basta multiplicar o número que está lá com o fatorial por todos os seus antecessores até chegar no 1. Então, é 4 vezes 3, que é 12. 12 vezes 2, que é 24. E aí, 24 vezes 1 é o próprio 24. Tá ok? E vou resolver meu fatorial de baixo. 2 fatorial é o mesmo do que 2 vezes 1, então é 2. E 2 fatorial é o mesmo do que 2 vezes 1, que também é 2. E aí eu tenho que resolver aqui a minha multiplicação, onde 2 vezes 2 é 4. Tá bom? E agora, logicamente, eu preciso resolver a minha divisão. Então, 24 dividido por 4, o meu resultado final é 6. O que isso significa? Que eu posso obter 2 caras e 2 coroas em 4 lançamentos de 6 maneiras diferentes, tá bom? Então, eu tenho aí 6 maneiras diferentes de organizar aí a minha cara e a minha coroa, tá ok? Então, essa foi a nossa permutação com repetição, ou permutação com elementos repetidos. Entendido? Permutação simples, quando são todos elementos diferentes. Permutação com repetição, quando nós temos algum elemento igual ali no meio da nossa permutação. Certinho? Vamos agora para a terceira parte, né? Nosso terceiro tipo de permutação, que é a nossa permutação circular. Então, dispomos de N elementos distintos. Então, observe que também são elementos distintos, tá bom? E precisamos colocar em N posições. Professor, o que é N posições? O que são N elementos? Pessoal, imagine que N é uma quantidade. Então, se eu tenho 5 elementos, eu vou colocar esses elementos organizados em 5 posições, tá bom? A mesma quantidade de elementos será a quantidade de posições, tá bom? Isso aqui significa somente isso. Se eu tenho 10 elementos, tá? Eu vou organizar ele em 10 posições. Se eu tenho 100 elementos, eu vou organizar ele em 100 posições, tá bom? Só que agora é a nossa permutação circular. São elementos distintos, ou seja, diferentes. Eu tenho uma quantidade de elementos e a mesma quantidade de posições, porém, agora eles estão localizados em um círculo, tá? E agora, o que vai mudar? Poderíamos pensar que, pelo fato de serem elementos distintos, a permutação simples solucionaria o problema. Porém, os elementos estão dispostos em um círculo ou em uma circunferência, tá? E por este fato, algumas permutações não se diferem por causa da rotação, ok? Portanto, com N elementos, repetiríamos N vezes o mesmo modo com que os elementos estão dispostos. Então, precisamos retirar essas possibilidades, assim como fizemos na permutação com repetição, dividindo pelo número de vezes que se repetem. Como eles se repetem N vezes, então, né, já resolvendo aí a nossa divisão, que é bem parecida com a fórmula da permutação com repetição, a gente já chega no resultado que a nossa permutação circular, né, será bem parecida com a nossa permutação simples. Porém, nós vamos diminuir uma quantidade, tá bom? Então, em vez de ser N fatorial, será N menos 1 fatorial. Nós vamos tirar aí, né, uma unidade da quantidade de elementos que a gente tem. Ok? Então, se N for 5, nós vamos utilizar a permutação circular, certo? 5 menos 1. E aí sim, a gente vai primeiro resolver dentro do parêntese,
para depois aplicar o nosso fatorial. Então, a gente calcularia aí o fatorial de 4, tá? 4 fatorial. Entendido como é que funciona? Então, imagine que, como é que a gente vai utilizar aí a aplicação da nossa permutação circular? Imagine aí que nós temos, né, 5 pessoas e que elas estão, né, brincando aí de ciranda, brincando de roda, tá bom? Então, logicamente que a gente vai ter aqui, ó, os nossos amiguinhos para nos ajudar, ó. Temos aqui as nossas crianças novamente, observe que cada uma tem um númerozinho aí, né? Temos a criança 1, criança 2, a criança número 3, a criança 4 e a criança 5, certo? Então, observe que elas estão girando constantemente, tá? E observe que elas estão mudando de lugar, não estão? Claro que estão. Só que como é uma permutação circular, ou seja, eles estão em uma roda, por mais que eles estejam mudando de lugar, quem está à direita e quem está à esquerda das crianças, né, daquela criança específica, não está mudando. Então, imagine aí, ó, a nossa criança, por exemplo, de cabelinho verde. Quem está do seu lado esquerdo está com cabelo rosa. Quem está do seu lado direito está com o cabelo laranja. E por mais que ela continue mudando de posição, né, por mais que ela continue ali brincando de roda em círculo, a criança do seu lado esquerdo vai continuar, né, sendo a criança ali com o cabelo rosa, e a criança que está do seu lado direito vai continuar sendo a criança com o cabelo laranja. Ok? Entendido? Mas, para você entender mais ainda, vamos a mais um vídeo explicativo. Vamos lá. Permutação circular. Utilizamos a permutação circular quando possuímos todos os elementos distintos, ou seja, diferentes, porém eles estão dispostos em uma roda ou em círculo. Então considere a ficha rosa, posição 1, ficha preta, posição 2, ficha marrom, posição 3, ficha lilás, posição 4 e ficha vermelha, posição 5. Ok? Então, se eu der um giro, a minha ficha vermelha vai para a posição 1. Porém, a ordem em que elas estão não foi alterada. Por quê? Porque quem está à esquerda da ficha rosa é a ficha preta. Quem está à direita da ficha rosa é a ficha vermelha. E por mais que eu fique apenas girando as fichas, eu ainda assim não alterei a sua ordem. A esquerda da ficha rosa continua sendo a ficha preta e a direita da ficha rosa continua sendo a ficha vermelha. Então, por isso que na permutação circular a gente deve tirar uma das combinações. Por isso que a sua fórmula vai ser n-1 fatorial. E aí, pessoal, deu para entender como é que funciona a permutação circular? E, logicamente, vamos para o nosso exemplo, né? Para a gente fixar ainda mais aqui o nosso aprendizado. Então, de quantos modos 5 crianças podem formar uma roda de ciranda? Bem parecido aí o que a gente tinha agora há pouco. À primeira vista, esta solução seria apenas permutar as nossas 5 crianças, né? Exatamente o que eu falei, confunde um pouco com a permutação simples. Porém, considere as crianças como, né, A, E, I, O, U, ou seja, as nossas vogais, só para a gente conseguir organizar aqui as posições delas. Agora, vamos analisar aqui as nossas rodas, ó. A, E, I, O, U e o A, E, I, O, tá? Não alterou. Por quê? Porque elas em forma de roda, quem está à direita e à esquerda não vai alterar. Então, observe que as duas rodas são iguais, porque as crianças estão dispostas em uma roda. Portanto, basta virar a roda AE-IOU, que ela se torna a roda UAE-IO. Logo, este exemplo trata-se de permutação circular. Então, vamos aplicar, né, claro, a nossa fórmula da permutação circular. Como sabemos que são 5 crianças, então nosso N será igual a 5. 5 menos 1, 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nosso resultado é
24. Então, a gente pode formar aí essa roda de 24 maneiras diferentes. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a nossa permutação circular e essa foi a nossa aula de permutação. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, né? Logicamente. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!